Oi, aqui é a T do Empreender e hoje eu tô com uma pessoa muito especial pra mim, que foi minha professora de inglês. Fiz inglês lá na American Power, então tudo que eu sei de inglês hoje foi graças a ela. E ela é uma empreendedora nata, que assim, referência tanto pra mim quanto na cidade, que é a professora Valéria. Muito obrigada, Valéria, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vai ser um enorme prazer conversar hoje com você. Muito obrigada. Valéria, conta um pouco da sua história pra gente. De como a senhora começou a dar aula, se foi começando a dar aula mesmo, como surgiu a American Power. Então vamos lá. Eu tenho uma formação em Direito, muitas pessoas nem sabem disso, eu sou formada em Direito pela UFG, mas desde que eu entrei no Direito, eu fui convidada para dar aula nas escolas aqui de Inhumas. Então eu comecei a dar aula no antigo colégio Inhumas e fazia faculdade de Direito, e para ganhar um dinheirinho extra eu fui para a sala de aula dar aula. E eu me apaixonei, sala de aula é a minha paixão. Então, depois desse período eu me formei, tive alguns empregos como professora, mas até então só bicos. Mudei para Goiânia, fiquei lá muito tempo e depois voltei para Inhumas. Aqui em Inhumas eu fui dar aula numa escola pública. Depois, por mudança de governo e tal, não foi possível eu continuar, porque eu era prolabore, era um negócio assim chamado prolabore, não tinha contrato, e eu saí. E eu me lembro muito bem que eu chorava cedo à tarde à noite, cedo à tarde à noite. Eu falava pro meu marido, eu não quero ser advogada, não é isso que eu quero ser professora, né? E eu tinha perdido esse emprego, que eu ganhava muito pouco. E por incentivo dele, ele me falou, por que você não monta então a sua escola, né? Eu falei, como assim, né? Ele falou, a gente tem uma sala aqui em casa, uma sala livre, né? E a gente, na garagem, a minha garagem tinha 2 portas, vamos montar aqui. E isso foi de manhã, né? Esse insight dele para mim foi de manhã. À tarde eu estava em Goiânia, comprando carteira, comprando livro e me preparando para essa American Power que já está com 24 anos. Nossa Senhora! Então, quando a senhora começou a dar aula, era aula de inglês já? Já era aula de inglês. Eu fazia curso de Direito em Goiânia, vinha para Inhumas na sexta-feira à noite e eu dava aula de Inhumas na sexta-feira à noite, no sábado de manhã e no sábado à tarde. Nossa Senhora! Então, o inglês já tá... E a senhora aprendeu inglês como? Sozinha? Não. Quando fui para Goiânia para estudar, eu fui para fazer cursinho, então aí a minha mãe falou, bom, agora vamos fazer inglês, né? Porque aqui em Inhumas não tinha, né? Eu sou antiga, então aqui em Inhumas não tinha curso de inglês na época. E aí eu fui para Goiânia e foi aonde eu comecei. Aí fui fazer cursos regulares de inglês, Entendi. Escolas particulares. Nossa, muito legal. Foi mesmo. Meu jeito, tava no sangue, empreendedorismo. No sangue, eu acho que sim. Gostar da escola e tudo mais. Valéria, como empresária, você tem a sua escola hoje, né? Como é que a senhora lida com os gastos da sua escola? Qual que é a parte mais difícil que a senhora acha? Os gastos fixos, os custos variáveis? Qual que é a parte que a senhora acha mais complicada? Para mim, eu acho que é o custo fixo, que eu acho esse fixo alto, né? Por mais que a gente tente fazer algumas coisas, não tem como. Não tem como você não pagar um salário bom para um professor, né? Eu sempre priorizo muito isso. Não tem como você não dar uma qualidade dentro da sala, um ar-condicionado, então a sua energia é alta. Tem muita coisa, né? Então eu acho esse fixo. Os nossos extras, tirando manutenção de prédio, essas coisas assim, disso de própria escola, a gente já tem meio que uma ideia. Então, por exemplo, são as festas de Halloween que a gente faz, é o Dia das Crianças que a gente também faz. Para mim, eu acho que o que pesa é o dia a dia. Entendi. A senhora falou que os custos fixos são os mais difíceis. Hoje é a senhora que administra a American Power ou a senhora tem algum contador, alguma pessoa por trás disso que te ajuda nessa parte financeira? Eu tenho um contador, sempre tive, né? Mas ele faz a parte burocrática que eu acho que é normal dos contadores. A parte de conferência, de coisas, sempre fui eu. Mas eu tenho que confessar que eu sempre fui muito, assim, tem alguns anos que eu tô mais controlando as minhas finanças, porque eu já fui bem, deixa pra lá, deixa pra lá. Às vezes não conferia, né, que eu tenho uma secretária, então deixava pra lá, o dinheiro deu, tá ótimo, sobrou pra eu fazer isso que eu queria, tá ótimo. Então, assim, tem alguns
poucos anos, eu diria que até meus próprios filhos, né, que essa nova geração do poupar, dessa nova geração do guardar, né, então eu fui do investir, né, do separar o dinheiro, eu fui aprendendo. Entendi. Então hoje a senhora tem uma separação, ou a senhora sempre teve uma separação de pessoa física e pessoa jurídica? Não. É tudo junto, não. Eu falava assim, eu sempre falava assim, eu sou American Power, né? Tipo assim, a professora Valéria é American Power. Então o dinheiro que está entrando aqui é tudo meu, é tudo a mesma coisa. E foi um período grande, muito grande, para eu entender que isso não era verdade. Eu estava me enganando, porque, por exemplo, quando eu precisava reformar a escola, quando eu precisava fazer um novo gasto, né? Comprar um equipamento novo, alguma coisa, e aí, né? Era sempre meu, então eu falava assim, mas eu vou pegar do meu dinheiro para gastar com isso, né? Então isso foi separando na minha cabeça aos poucos. Entendi. Hoje a senhora ainda continua dando aula como professora ou não? Hoje a senhora é apenas a cara da American Power. Eu gostaria de ser só a cara da American Power, mas eu não consigo. Eu não estou mais em sala de aula. Normalmente, assim, eu não pego turmas, né? Mas eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Eu sempre vou lá botar o bedelho lá onde eu não sou chamada, né? Então, assim, às vezes hoje a gente tem um teatro, depois eu posso até te falar o porquê disso. Eu sempre tô ali, junta todo mundo que eu vou falar isso, né? Eu entro numa sala, oi professor, tudo bem? O que você tá fazendo, né? Eu posso entrar? Eu posso te ajudar? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que essa Valéria empreendedora, ela sempre, a Valéria professora, eu acho que ela sempre esteve na minha frente, entendeu? Entendi. Eu acho que não tem como eu abandoná-la. E antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando. A Valéria sempre, na minha época, continua assim, porque eu acompanho ela nas redes sociais, a Valéria gosta muito de contar história. E ela falou que gosta de reunir as pessoas, e realmente era isso. Ela pegava as turmas daquele horário, quando ela fazia uma viagem. Eu lembro da primeira viagem que a senhora fez para visitar a Cláudia. Exatamente. Primeira vez que ela testou o inglês dela. Exatamente. Eu acho que eu nunca esqueço da história da senhora indo no McDonald's e eles perguntando State or Go. Aí a senhora, gente, o que eu tô falando? O que eu tô falando? Exatamente. Eu lembro até hoje dessa história. Então a Valéria tem essa coisa de gostar, ela ama a profissão dela de professora mesmo. Ela gosta de contar histórias, e as histórias são ótimas. Você tá vendo? A história foi boa, porque eu nem lembrava disso mais, né? Isso tem muito tempo. Essa história que você tá contando foi a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos. Eu fiquei lá 30 dias, foi uma experiência maravilhosa e de lá pra cá eu não parei, né? E aí serve de conteúdo, serve de material para que eu incentive meus alunos. Sempre que eu falo alguma coisa dentro de sala de aula, eu vejo os meninos falar assim, nossa, eu quero ir nesse lugar que ela foi, nossa, que bacana, né? Então eu acho que isso é um incentivo para os alunos também, não só a questão do inglês, mas como a questão do motivá-los para fazer coisa na vida, produzir e saber que é possível isso para todo mundo. Com certeza. A senhora falou que não atua mais na sala de aula, mas sempre dá seus pitacos. Mas a senhora tem o seu prolabore, tem seu salário fixo ali todo mês, ou a senhora só pega repartição de lucro, o que sobra da senhora? Então, Tainara, falar disso com quem está empreendendo é difícil, né? Eu estou me consertando. Eu, assim, tenho um tempinho, eu acho que de um ano para cá, né? Você vê, pouco tempo, né? Para quem tem escola há 24 anos, que eu tô com essa ideia fixa do tipo assim, quanto que vale meu serviço, entendeu? Então, eu sempre falo assim, quanto que eu mereço ganhar, né? Tudo que eu faço, as reuniões que eu faço, coordenar tudo, ser diretora. Então, ainda não estou com o salário que eu mereço, nem que eu desejo, mas eu estou com esse pensamento hoje. Entendi. Entendeu? Então, eu já faço alguma separação pequena, mas assim, eu já tenho tido uma consciência melhor sobre isso, essa importância. Mas só do fato da senhora falar que hoje a senhora faz essa separação, que a senhora tem consciência disso, já é ótimo. Já é um passo de cada vez. O problema é que tem gente que não dá nem o primeiro passo, né? E vai acumulando e chega uma hora que pode virar um bolo de neve, né? Com certeza. Hoje a senhora conta com quantos funcionários? Hoje eu tenho 3 professores e a secretária. Entendi. Nós sempre fomos assim um grupo pequeno, porque eu prefiro trabalhar com alguém que eu sei que tem um conteúdo que eu quero, que tem
que não é qualquer, eu falo assim, não é qualquer professor que se encaixa na American Power, sabe? Porque é uma escola diferente. Então não é uma pessoa que vai chegar ali e que ela vai seguir um livrinho e que ela vai só naquilo. Não é assim, né? Então eu sempre prefiro, quando eu consigo alguém que tá no espírito, né? Que consegue dar ali as aulas do jeito que eu quero, consegue entender o que eu tô falando, eu prefiro que ele pegue mais turmas e que ele fique... Então é sempre um grupo menor. Entendi. A American Power realmente tem esse diferencial, né? Eu vejo a American Power não é como uma escola. A American Power é tipo família mesmo. O fato dessa aproximação de professor com aluno. As turmas continuam sendo pequenininhas? Pequenas. A gente tem no máximo 10 alunos, sim. Isso é ótimo porque você consegue, tipo assim, captar. São poucas pessoas. O aprendizado é maior. É muito maravilhoso isso, gente. O método da American Power. Fazendo aquele jabá, viu? É o método da Teacher Valéria. Valéria, como foi manter a American Power em plena pandemia? Vixe Maria, não foi fácil. O problema que a gente está falando de empreendedorismo, né? E eu estava vindo bem, né? Tinha guardado um dinheiro. Só que o que acontece? Eu resolvi fazer um investimento muito alto, que foi o teatro, né? A gente pegou um espaço que não estava sendo usado na escola e a gente construiu um teatro. Até convido vocês para ir lá, para conhecer, que é um espaço que a gente pode usar para a população em um mês, para fazer palestra, fazer um monte de coisa. Então é um espaço lindo. E o que aconteceu? Nesse momento, sem saber de pandemia, eu tinha usado todo o dinheiro que eu tinha para o investimento do teatro. Então eu entrei para 2020 com altas expectativas, porque nós estávamos numa transição de mudar a escola para criança, com muita criança pequena, só que com caixa desprovido de grana para poder enfrentar a pandemia, né? Mas, graças a Deus, eu consegui, né, passar e está passando. Se Deus quiser, logo a gente volta. Sim. Mas foi... Punk. Eu acho que nos primeiros dias eu falei, nossa, se eu não tivesse feito teatro, né, eu tava aqui com esse dinheiro guardado e tal, mas e aí, né? São coisas imprevisíveis da vida. Aí a senhora continuou mantendo aulas online? Aí nós fomos para o online. A gente demorou uns 15 dias, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia, né? O que ia acontecer. Algumas escolas conseguiram fazer essa transição mais rápido, outras demoraram até mais. E aquilo foi me dando assim uma angústia. A gente precisa fazer alguma coisa, precisa ir para o online. E a gente conseguiu ir, né? Não conseguimos assim plataformas, né? Comprar plataformas. A gente foi ali no WhatsApp, foi no Zoom, foi no que foi dando, sabe? Depois foi ficando tranquilo. O caminhar é isso. Então ótimo. Então a pandemia, a senhora acabou... A senhora falou que usou todo o seu dinheiro no teatro, né? E a senhora tinha outra reserva de emergência ou não? A senhora foi na fé. Eu não tinha outro dinheiro. Não tinha. E era tudo muito caro, porque foi uma construção assim, as cadeiras eram tudo caro, né? Então eu gastei muito dinheiro e tipo assim, falei, meu Deus, e agora? Vou usar Vou usar. Mas eu fiquei assim, eu sempre ficava feliz, que assim, nós já tínhamos feito 2 apresentações para os pais no teatro, né? Teatro lotado, eu falo assim, casa lotada, né? Com gente sentada até no corredorzinho que a gente tem lá. Então eu falo assim, poxa vida, se eu conseguir chegar até aqui, né? Eu me lembro que quando eu comecei, eu ia nas escolas assim, com uma coisa de xerox que eu mesmo fazia, né? No computador. Então eu falo assim, poxa vida, se eu cheguei até aqui... Sim, vamos tratar mais essa. Não, tá tranquilo, né? Vamos passar por isso aqui. Isso tá certíssima. Isso, a gente fala muito isso, não se vitimizar, né? Com certeza. Ai, tadinha de mim, tô passando por uma pandemia. Não, se vira, né? Tipo, dá um jeito. E ela deu um jeito, gente. Assim, dá um jeito. Empreendedor dá um jeito pra tudo. Dá mesmo. Como a construção do teatro, esse teatro, ele, por exemplo, eu quero fazer uma palestra lá. Eu posso ir lá e alugar o teatro com a senhora? Sim, é basicamente isso, mas é até engraçado porque eu falo assim, ele vai passar por uma análise, né? Porque não é qualquer coisa que eu quero colocar lá dentro, né? Até por isso que você mesmo falou, a gente é muito família, eu tenho que tomar o cuidado, eu trabalho com crianças, né? Então eu tenho que saber o que eu vou colocar lá dentro da minha escola, porque ele é um pouco assim, separado, entre aspas, da escola, mas é a escola, né? Então eu sempre brinco assim, quando as pessoas vêm atrás de mim, eu falo assim, deixa eu ver o que você vai apresentar, deixa eu ver o que você vai fazer, né? Porque não é
para qualquer coisa. Sim. Não é essa a minha intenção. Sim, né? Tá certo. E tá certíssima. A senhora comentou que fez a transição de apenas para alunos mais novos, né? Para crianças. Por que dessa decisão? Porque eu senti falta, gente. Eu ia voltar a fazer o conversation. Tainara, é assim. Eu tive uma experiência com criança, que eu dei aula numa escola infantil aqui durante 6 anos. E foi muito interessante, assim, eu gostei muito. Eu nunca lidei com criança, nunca conversei com criança. Não sei o que, bonitinho, tal. Eu sempre conversei assim, como adulto, né? E a gente já pegava a criança na escola. Aí, olha o que acontecia. A criança, às vezes o pai ficava esperando, não vou colocar agora não, tá muito novo. Aí me chegava lá o pai com o menino já no 6º ano. 6º ano, ok, ele já mudou de escola, ele já está preocupado que ele vai trocar de colega, ele vai conhecer mais um monte de gente, a mãe já quer que ele faça mais uma outra atividade, a mãe já está pensando lá no vestibular que o menino vai fazer. Ele passou para o 6º ano, a mãe já integra ele no mundo dos concursos, no mundo dos vestibulares, né? Verdade. O mais velho, o adulto, o que chega lá no 1º ano, chegava, porque eu tinha todos os públicos, né? Ele chegava lá no 1º ano, ele já chegava assim, olha, eu quero fazer o inglês aqui, eu vou prestar uma prova e eu quero fazer medicina, odonto, engenharia, e eu tenho que fechar a prova de inglês. Eu só olhava e falava, meu Deus, por que não veio há 10 anos atrás? Não dá tempo, né? E o adulto, a gente adulto é assim, ó, a gente vai lá, assiste 2 aulas, nem tá muito chato, eu não consigo fazer as tarefinhas, eu não tenho tempo. Então eu fui percebendo que a verdade é que a criança ela absorve tudo muito rápido, né? E todos os alunos que a gente tinha fazendo uma análise, fazendo um background aí de tudo que a gente já tinha feito durante esses anos, a criança, todos os alunos que entraram na American Power novos, eles podem até esquecer. É igual você fala, eu queria voltar para um conversation, né? Mas você também entrou novinha. Eu queria voltar. Você tem isso aí dentro de você. Sim. Por mais que às vezes você tenha que parar aquilo por um período, está tudo dentro de você. Então você retoma, mas você não tem que aprender. É só reativar aquela coisinha dentro de você. Então eu estou muito feliz. Foi, né, 2 semestres incompletos por causa da mudança, por causa da pandemia. Esses pequenos a gente teve que parar, né? Foi uma questão assim de grana também que foi intensa, porque nós estávamos com muita criança e a criança ela não fica no online, né? As primeiras aulas as mães tentavam. Obrigada, mães, vocês tentaram. Elas iam, Tainara. A gente tinha 1 hora de aula. Elas pegavam as crianças junto com elas, né? Criança de 6 anos de idade. E o menino saía correndo, e o menino ia pro computador, e o menino tava lá, era a mãe que estava participando da aula com a gente, né? Então, eu tive que ligar uma por uma. Eu falei, olha, vocês estão vendo que eu não posso pegar o dinheiro de vocês, porque como é que eu vou cobrar uma coisa de uma criança de 6, 7 anos que ele não está fazendo aula, ele não fica aqui, né? Então a gente cancelou essas turmas, a gente cancelou matrícula, né? E pedimos, e aí nós continuamos com crianças que estavam terceiro, quarto e 5º ano. Essas foram. Essas a gente observou que elas estavam tendo um rendimento, tiveram um rendimento enorme nesse período. Agora os pequenininhos, a gente teve que falar tchau pra eles. Nossa senhora. Mas aí, assim que voltar, volta os pequenininhos. Nossa, com força total, né? E para as crianças, o presencial, ele é super motivador, né? Eu acho que para todo mundo, né? Sim. A gente trabalha no online e tudo, mas você vê a criança, ela entrar, você perceber que você está dando esse conteúdo e ela não tá legal, você passa para esse, né? Assim, na mesma hora, né? Isso é possível. E no online, isso não é possível, né? Não tem como. Você não tem como levantar na sua casa para ir pegar outro material, para fazer outra coisa, né? Tá certo. E depois que passar essa pandemia, né? A senhora comentou que fez o teatro, né? Pensando nesse ano de 2020 para ser muito utilizado. Acho que a senhora ia ser a que mais ia utilizar. Com certeza, adoro! Adoro reunir esses meninos no teatro. E quando fala lá, a gente fala teatro, né? Porque é pra deixar grande mesmo, né?
que ele realmente ficou bonito, mas eu sei lá se seria um anfiteatro, se seria um mini teatro, nem sei que nome a gente dá. Mas lá na escola todo mundo a gente fala assim, vamos pro teatro. Vai falar, vamos pro teatro, você tem que ficar na escada, porque menino rola a escada abaixo de tanto desejo, né? Isso, eles devem, tipo, na hora que a senhora fala vamos pro teatro, deve ser tipo assim, um outro mundo, né? Eu vou sair da sala e vou pro teatro. E tanto a questão deles assistirem, deles serem plateia, como a questão deles também serem produtores, né? Deles estarem ali, que a gente faz muito isso, pega a criança, coloca no palco, né? E dá um microfone na mão, não tem quem não gosta. Todo mundo adora um microfonezinho, um palco, né? Não tem jeito. Isso é verdade. Quais são os planos futuros para American Power? A senhora pensa em expandir? Hoje o local é da senhora ou não? O local é meu. A senhora pensa em expandir para outro lugar ou não? Pensa em fazer outro teatro? Não, eu não penso em sair de Inhumas, né? Não tenho assim, esse planejamento de ir para outro lugar. Inclusive, é engraçado porque eu tenho sido muito abordada nesses últimos meses por franquias, né? Elas, é até engraçado que a minha filha fala assim, não conversa com eles porque eles vão, como é que ela fala? Fazer lavagem cerebral em você. Eu falo, não tem quem me tira da minha metodologia, é muito dentro de mim, sabe? Eu sei o que eu faço porque eu tenho resultado, né? São muitos anos, testo uma coisa, não dá certo, olha, isso não funcionou, vamos tirar porque não dá certo. Então não é uma metodologia fechada, né? Então eu tenho planos de continuar ali, de sim fazer um site. Meu filho tá querendo fazer um site para mim, que tá também pegando o meu pé. Lá em casa eu tenho dois que fica me botando, jogando para cima, mas me joga para baixo também tem horas, né? E eu tenho um projeto de construir uma cozinha na American Power também, que a gente tem lá uma cozinha, mas eu quero fazer uma cozinha bem bacana para também levar esses alunos, como eu falo, vamos pro teatro, eu vou falar, vamos pra cozinha. Legal. Porque sempre que você faz uma viagem, alguma coisa, é bom que você aprenda a sentar num restaurante, a pedir os talheres, aí eles produzirem alguma comida, saber nome de tudo aquilo, para ir no supermercado. Então esse é um outro projeto que eu espero, não sei quanto tempo eu vou precisar para fazer isso, mas é uma outra coisa. Nossa, muito legal, muito bacana. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Dar tudo certo. Professora, a gente fala muito sobre valorizar o serviço da pessoa, que preço é diferente de valor. Valor do seu produto, a senhora oferece um serviço, né? Como a senhora fideliza os seus clientes, como a senhora agrega o valor, porque eu até coloquei no roteiro, a senhora, não sei se a senhora fideliza os pais ou os alunos, né? Porque eu acho que pela idade, eu imagino que seja mais os pais do que os alunos, né? Eu acho que sim, eu acho que essa questão de fidelização, né, que você fala, todo mundo fala, eu acho que no meu caso seria sim os pais. Mas não adianta nada eu ter um pai muito satisfeito e uma criança querendo ir embora da aula, né? Então é um componente assim, não é um componente só. Eu tenho que fidelizar, eu tenho que estar bom para todo mundo, né? Então, eu acho que assim, Tainara, eu sempre tenho um posicionamento, que eu sempre faço reuniões com os meus professores e tudo, eu falo assim, pessoal, inglês eles vão aprender. Inglês, se eles estiverem aqui, se eles estiverem dispostos a aprender, eles vão aprender aqui, eles vão aprender na outra escola, eles vão aprender online, eles vão aprender de qualquer lugar. O que nós vamos fazer além do inglês? Então, eles sempre morrem de rir de mim, meus professores. Falam, a Valéria é maluca falando uma coisa. Eu falei, não, porque o inglês, basta que você dê as diretrizes, que um vai gostar de música, e ele vai ouvir música desesperado, o outro gosta de um ator X, aí ele vai assistir todas as entrevistas daquele ator, né? O outro tem a oportunidade de fazer viagens, né? E assim vai. Eu preciso despertar isso no aluno. Então, sempre que a gente faz a questão de conteúdo, eu pego um texto e falo, tá bom, esse texto aqui tá falando de reciclagem, você vai dar aula para criança de 8 anos, o que você vai falar para ele? O que você vai falar além do vocabulário? Porque aqui dá para você levar para um monte de coisas, né? Então hoje a American Power, eu acho que é isso que a gente faz, né? A gente tem um projeto de tampinhas, né? Olha, você vê uma loucura, uma escola de inglês que coleta tampinha e os meninos vão e se engajam nessas coisas, né? Então eles não estão lá só aprendendo inglês. E eu fico muito feliz de dizer isso. A American Power não é uma escola que ensina inglês. A American Power é uma escola que ensina coisas para a vida. Ensina valores, né? Cada vez mais a gente quer colocar esse tipo de coisas, né? Os projetos, nós fizemos um projeto financeiro, né? Quem sabe numa próxima você não pode ir lá. Claro. Falar com a gente.
Nós fizemos um projeto financeiro onde nós ficamos um semestre falando sobre finanças. Nossa, teve uma professora minha lá que congelou o cartão de crédito do marido, né? Maravilhoso. Vou congelar porque ele gasta demais, né? Nós todos da escola aprendemos muitas coisas, né? Os alunos falavam cada coisa pra gente assim que eu falava, nossa. Então a gente dava o conteúdo normal, né? E pegava ali uns minutinhos, algumas aulas e íamos levando esses outros projetos junto. Muito Isso legal. É maravilhoso. Maravilhoso. É o diferencial, né? É Com o seu certeza. diferencial. A gente sempre fala que todo mundo tem seu diferencial, o seu diferencial é justamente esse. E é nisso que você tem que se apegar. Porque você ser apenas mais um, né? Eu sou apenas mais uma escola de inglês dentro de umas, não. O seu diferencial é aquilo que vai fidelizar os seus clientes. Não é só ensinar inglês, é ensinar valores, trazer ensinamentos. Desde a minha época já era assim. A gente não simplesmente lia o texto. A gente discutia sobre o texto. Eu lembro uma vez que a gente discutiu em inglês, mas de discussão assim, de cada um posicionando a sua ideia, a sua opinião, mas em inglês, tudo. Então, assim, é aprender mesmo ali, né? Esse valor é muito importante. E é justamente isso que eu tenho certeza que a American Power cresce a cada dia mais. Com certeza. Eu não lembro se tem mais alguma pergunta. Deixa eu dar uma conferida. Sobre o ânimo dos professores, como é que foi? Como foi manter o ânimo dos alunos? A senhora já falou que os pequenininhos foi mais complicado, mas como foi manter o ânimo dos professores nessa pandemia? Tainara, eu me considero uma pessoa de sorte porque eu já estava com professores assim que eram da American Power, né, de muitos anos. Então, eu acho que o nosso problema maior foi a tecnologia. Nós, por sermos até pessoas um pouco mais velhas, né, eu que não tenho muito hábito, aprendi muita coisa nessa pandemia de tecnologia, né, como dizem, editar vídeo, sobe, faz não sei o quê, chamada de vídeo, chamada coletiva, eu aprendi demais. Mas os meus professores, eu acho que a maior dificuldade deles também foi essa questão, não do inglês, não da motivação, foi a questão do trabalho da tecnologia. Hoje a gente já sabe que a gente precisa de novos recursos para poder continuar, né? Em qualquer área que nós estivermos, será necessário nós nos aprimorarmos mais nessa questão. Eu sei usar uma câmera, eu sei usar o microfone, e os alunos... E depois os professores conseguiram fazer isso muito bem, né? Depois que eles aprenderam. E hoje a gente já sabe que a gente pode pedir de tarefinha, mande um vídeo para a professora, né? Cante aí na sua casa, grave e mande pra gente, né? Isso também pode ser uma coisa para você poder também avaliar o aluno, e eles adoraram. Ai, que ótimo, então. Então eu acho que a motivação veio, eles são professores motivados, e com pouca coisa a gente conseguiu manter esse ânimo. É muito bom falar sobre isso, porque a senhora então sabe gerir sua equipe, né? A senhora sabe incentivar a sua equipe no ponto certo. Não incentivar, porque igual ela falou, eles se incentivaram, né? Eles se adaptaram ao novo sistema. Então você ter uma equipe que está ali com você, isso é muito importante, né? Porque hoje a gente fala que gestão de pessoas é uma coisa muito difícil. Mas se você tem uma equipe boa, muito boa, que está ali fiel com você, tudo fica um pouco mais fácil. Fica mais fácil. E assim, eu digo assim, que eu sempre fui uma pessoa com certa dificuldade nessa questão do financeiro, né? Onde é que está esse dinheiro, né? O que eu fiz? Eu viajei, gastei o dinheiro. Mas nessa questão do pessoal, do lidar com as pessoas, eu sempre fui muito boa, sabe? Assim, eu sempre me coloquei no lugar deles, né? Eu sempre via dificuldade, até por eu ser também professora, né? Eu acho que não adianta nada você começar um negócio onde você está vendo todo mundo fazer, mas aquilo não é para mim, né? Eu não sei fazer aquilo. Como que eu vou seguir uma carreira de uma coisa que eu não gosto? Sim. A mesma coisa se eu tivesse tendo seguido a carreira do direito, não é do coração, não é uma coisa que eu faria como eu faço ensinando inglês. Né? É verdade. Então eu tenho mais habilidades para lidar com pessoas do que eu acho com dinheiro. Estou aprendendo, estou virando uma empreendedora de verdade. Não, já é. É só os ajustezinhos. Isso. E para finalizar, eu gostaria de perguntar para a senhora o que a senhora fala para quem está querendo começar. Eu quero abrir uma escola, quero ensinar.
tudo mais. Qual que é o primeiro passo? Quais as dificuldades que ele vai passar? Então, eu acho que eu quero abrir uma escola de inglês. Primeira coisa, né? Você sabe inglês, né? Eu, por exemplo, sempre, às vezes eu colocava espanhol lá na escola. Já tive alguns professores que deram aula de espanhol na escola, mas eu não sei espanhol. Então, como eu vou coordenar uma coisa que eu não sei? Então, eu acho que tem que existir muito essa verdade dentro de você, né? Eu quero abrir uma escola de inglês. Primeiro, você fala inglês? Como é que você vai coordenar alguém, né, corrigir um professor se você não sabe aquilo, né? Então eu acho que esse tem que ser o requisito básico. Aprender inglês, né? Você está falando, queria voltar. Sempre se aprende inglês, né? Eu acho que eu comecei a aprender inglês tarde, certo, né? Então pode até ser que eu grave também um curso de gramática, né? E o aluno estudou lá, por exemplo, um present continuous dentro da sala de aula. Daí o que eu vou fazer? Olha, se não aprendeu direitinho, vai ter a prova, vai ter que estudar, vamos aqui a Teacher Valéria gravou as aulas, tá aqui, né? Então seria isso, seria um reforço pro inglês, isso, presencial. Entendi, legal. Exatamente. Bem legal, interessante essa ideia. Vamos pensando, né? Eu não tenho assim a cabeça fechada quanto a isso, entende? Assim, eu acho interessante inovar também. Com certeza, tanto para a senhora quanto para os seus alunos, né? Isso, exatamente. Não tem como mais não fazer, eles não gravarem um videozinho, não tem como, né, deixar de fazer isso, né? É verdade. Então a gente vai evoluindo. Então é isso, gente. Encerramos mais uma entrevista por aqui. Obrigado, Valéria, por ter aceitado estar aqui com a gente nessa manhã. Obrigada. Muito sucesso. Que a pandemia acabe, que a senhora voltou com seus pequenos. Obrigada, eu que agradeço. Foi super tranquilo, super... Nossa, amei estar aqui com você, viu? Que descontração, que bacana. Foi muito legal. Parabéns, continue com as suas entrevistas. Pode deixar. Obrigada, viu? Gente, qualquer dúvida, a senhora está à disposição também. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários, tá bom? Então, até a próxima. Obrigada.